tem coisas em comum, né? Porque eu quero fazer isso aqui, ó. XY, XZ, colocar uma variável que se repete nos dois produtos, colocar ela em evidência. Então, a primeira providência para aplicar a regra 8, quando eu tenho uma soma de produtos, é procurar na expressão, entre todos os pares de produtos, quais variáveis estão em comum. E quantas são, né? Por exemplo, entre esse termo e esse, quantas variáveis eu tenho em comum que eu poderia colocar em evidência? Duas. Entre esse termo e esse termo, quantas variáveis eu tenho em comum que eu poderia colocar em evidência? Duas também. Ah. Já entre esses dois aqui, quantas variáveis eu poderia colocar em evidência? Nenhuma. Entre esse primeiro e o terceiro, uma só. Entre o segundo e o último, quantas variáveis eu tenho em comum? Uma. Bom, com exceção daquele que tem nenhuma variável em comum, todos aqui eu poderia implicar a regra 8. Só que o objetivo de se aplicar uma regra 8 é fazer que sobre dentro do parênteses a regra 2 ou a 4. Ou seja, que sobre uma variável só. Portanto, aqui, nesses dois casos em cima, onde tem uma variável só em comum, não vale a pena aplicar a regra 8, porque aquilo que vai me sobrar dentro do parênteses não vai me servir para nada, não tem outra regra que eu possa aplicar. Já aqui tem duas variáveis das três em comum, é lógico, eu coloco essas duas em evidência, uma delas, né, uma das três, vai sobrar. E é justamente a regra 2 ou a 4 que vai aparecer. Só que também a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, entre o primeiro e o último, quantas variáveis tem em comum? Duas também. Só que se eu escolher o primeiro e o último para aplicar a regra 8, os dois termos do meio que vão sobrar, o que eu vou poder fazer com eles? Nada. Então a escolha daquilo que eu vou começar a simplificar é muito importante. Uma escolha errada de como começar a simplificar pode me levar a uma solução que não é a mais simples. Mas eu tomei o caminho errado e o máximo que eu fui conseguir foi chegar até aquele ponto. Depois eu não consigo mais. Mas o resultado pode ser, não? Errado. Errado Se eu tomar também. um caminho errado, começar a simplificar termos que não deveriam começado por eles, eu estou destruindo os termos que para os outros que ficaram levaria a solução ideal. Claro que existem alternativas para a gente resolver esse problema e nós vamos ver apenas no próximo semestre. Na disciplina de organização de computadores a gente vai ver uma ferramenta que ajuda a fazer a simplificação exata. Mas aqui nós só temos uma alternativa. Se tiver mais de um caminho, tem que executar todos eles e ver qual o caminho que me levou a uma solução mais simples de todas. Senão, não tenho certeza que realmente aquela resposta é a resposta mais simples. A não ser, lógico, que não tenha muitos caminhos e eu possa perceber que esse caminho aqui não vale a pena porque eu não vou seguir além disso, então tem que ser o outro. Ou eu segui um caminho que me deu uma solução tão simples que, mais simples do que aquela ali provavelmente não existe. Então, fico com aquela porque realmente eu cheguei a um resultado muito simplificado. Eliminei várias variáveis. A minha expressão de muitos termos acabou numa expressão com pouquíssimos termos e uma ou duas variáveis. Então, essa opção aqui ela não é interessante porque ela destrói a relação que tinha de quase todo, dos quatro termos. Se eu pegar os quatro termos 2 a 2, é muito melhor do que pegar só dois, os outros dois não servir para nada. Então aqui, no primeiro par de produto é fácil aplicar a regra 8. Sem mistério, eu tenho variáveis visivelmente iguais que eu posso colocar em evidência, que é o C e o A. Então eu pego o C e o A, coloco para fora dessa adição que existia entre os termos e fica apenas aquilo que era diferente.
que não era igual. Ou seja, o B e o B negado. Percebam que se eu por acaso multiplicar o C e o A novamente para dentro do parênteses, eu tenho o que eu tinha ali em cima. Então está correto. Está correta essa colocação. Bom, o que existia entre esses dois e o resto continua sendo a adição. Eu não estou destruindo aquilo ali. Eu apenas, de dois termos, vou resumir a uma coisa só. Então, eu tenho ainda de somar com isso aqui. Só que eu reparo que isso aqui tem algo em comum. Tem algo em comum, que é o B e o A negado. Eu tinha dois termos se somando, e parte desses dois termos eu coloquei em evidência. Tá? A soma que existia, ela deve continuar ainda. Não tenho como destruir isso aí, porque eu tenho sempre que imaginar que eu posso querer retornar a expressão que eu tinha na linha de cima. Tem que imaginar isso. O que eu colocar naqueles parênteses tem que permitir que eu volte à linha anterior. E aqui que vem um detalhe. Eu devo ter dito na aula passada que a regra 10 eu não uso. Porque a regra 10 ela pode ser substituída pelo uso da 8 e da regra 4. Então a regra 8 é colocar a parte em comum em evidência. Só que lá na regra 10 diz que essa parte em comum, num dos termos, ela é todo o termo, né? Veja aqui, ó, é todo o B e o A negado que vai ser colocado em evidência. O que eu vou colocar no lugar desse termo, já que ele foi todo para fora? Poderia ser zero? Não. Porque muita gente pensa, não fica nada. Olha, nada é zero. Né? Se fosse nada, o que aconteceria se eu tentasse retornar o valor ali para dentro? Pegar aquele BA negado vezes zero, ora, qualquer coisa vezes zero dá zero. No produto, pessoal, o termo que é neutro, aquele que não faz diferença, é 1. Porque não adianta eu multiplicar por 1, isso tanto de forma lógica como de forma aritmética, é válido. Então, o único termo aqui que vai, né, que eu posso colocar para manter o que eu tinha anteriormente é o valor 1. Porque se ele tivesse aqui em cima, multiplicando o B e o A negado, ele não estaria fazendo nenhuma diferença, porque ele é neutro na multiplicação. Portanto, quando eu coloco alguma coisa integralmente em evidência, no lugar dela sobra o 1. Aqui, tirando o B e o A negado, sobra o C. E aí eu tenho a regra 2 e a regra 4. A regra 2 é a mais comum na aplicação da regra 8. A regra 4 aparece quando eu uso, ao invés da regra 10, a regra 8, que foi nesse caso. Eu não quis usar a regra 10. É mais fácil a gente decorar poucas coisas, né? Memorizar poucas regras, do que ter um conjunto de regras, uma para cada situação. Tá? Então a regra 10 eu não uso, prefiro usar a 8 e depois em seguida vem a regra 4. Tá? A regra 2 diz que se eu tenho uma variável somada ao seu inverso, isso é igual a 1, porque na soma, uma coisa somada com o seu inverso sempre garante que um dos dois lados da adição vai ter o valor 1. E numa soma, numa adição lógica, basta um único 1 para que o resultado seja 1, ou seja, isso aqui vale 1. Ora, se isso tudo aqui, parênteses, vale 1, vezes o CA, esse parênteses aqui pode ser eliminado, porque 1 vezes qualquer coisa é como se aquele 1 não existisse. E aqui é a mesma coisa, pela regra 4, diz que se eu numa soma lógica, uma adição lógica, já tiver o valor do 1 sendo somado, não me interessa o que eu estou somando, o resultado vai ser 1. Ou seja, se esse parênteses aqui resulta 1 e esse 1 está multiplicando aquele BA negado, porque esse parênteses aqui não vai existir, não é necessário. E aí sobra o quê? Sobra CA mais BA negado. Posso aplicar a regra 8?
não tem nada em comum. Posso aplicar a regra 11? Tem alguma coisa sozinha e somada do lado ao invertido? Nenhuma variável sozinha para fazer essa soma, portanto, acabou a simplificação. Não posso nem usar a 8, nem usar a 11, fim. Aqui, então quando eu tenho uma expressão em que aparece soma de variáveis sendo multiplicadas entre si, eu tenho aqui o que chamamos de produto de somas. No produto de somas, a gente pode aplicar o princípio da dualidade